but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. A man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Veja só, essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Eu imagino para todos nós. Algumas pessoas eu conversei e eu sei que foi muito difícil. Para mim, em especial, foi muito difícil por uma série de razões. Ainda nós seguimos em luto, seguimos debaixo de uma série de circunstâncias e ajustes, fruto também do luto, mas enfim. E eu não tive tempo mal de ler. Eu gosto muito de ler. Normalmente eu leio mais de um livro de uma vez. E essa semana foi uma semana atípica. E eu disse para o Senhor, Senhor, o que eu vou ministrar? De novo, eu gostaria tanto de ser ministrado. E assim como a palavra da semana retrasada, que eu já havia ministrado há anos atrás, acho que 10 anos atrás, Deus me fez lembrar de uma outra mensagem que eu fiz também, se não me engano, em 2016, numa conferência da Poema, em Taubaté. E o nome dessa mensagem é Guarde, Proposta Indecente. Que nome diferente, não? Se você puder me ajudar, Lucas, e botar aí na tela, o nome da mensagem é Proposta Indecente. Repita comigo, Proposta Indecente. A gente vai entender. Abra sua Bíblia ou aplicativo no livro de Gênesis, capítulo 38, nós vamos ler quase todo o capítulo. Vamos lá. Se você puder me ajudar também, filho, Gênesis 38, dos versos 1 ao 26. Isso, pode ser na NVI. Vamos lá. E aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou-lhe E tornou a conceder e deu à luz a um outro filho, chamado Onã. E continuou e deu à luz a um filho, e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência do teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. Guarde essa passagem. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai.
Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tina, e ele ira seu amigo Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tina a tosquear as ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se com um véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, e dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. Presta atenção nessa história. E ela disse: que darás para que você me possua? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor que eu te darei? E ela disse: o seu selo e o seu cordão e o seu cajado. Repita comigo: o teu selo, o teu cordão e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tiro de sobre si, e tirou o véu de sobre si, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta nenhuma. E tornou-se a Judá e disse: não achei a prostituta. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve nenhuma prostituta. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado esse cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, a tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então Judá disse: tirai-a fora do arraial, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas é que eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, de quem é este cordão e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: mas justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, o meu filho, e nunca mais a conheceu. Só até aqui. Vamos orar. Fecha os teus olhos, abaixa tua cabeça. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te bendizemos por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela também é água de beber, mas ela é água de lavar. Tua palavra diz que nós somos purificados pela água da purificação, que é a tua própria palavra. Então, que nesta noite nós sejamos purificados, lavados por dentro, por esta água que nos purifica. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, para que nós não apenas entendamos e compreendamos qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, mas sobretudo para que nós nos submetamos à tua vontade. Esta casa tem como máxima algo que é sério para nós: o Senhor responde respostas. Portanto, o Senhor nesta noite nos ensina, nos confronta, nos estica, nos esmaga por amor, mas nos ensina neste processo de ruiotesia, neste processo de maturação, de maturidade, para que nós possamos chegar à estatura de varões perfeitos. Fala conosco. Confronta-nos, Pai. Nós oramos assim, cheios de temor, e nos submetemos em amor, te dizendo: Senhor, tu tens a primazia das nossas vidas. Reina aqui, reina em minha vida, reina em meu espírito, reina na cidade de Arujá, reina na cidade de São Paulo, no Brasil, nas nações, mas reina aqui, reina em mim.
Nós oramos assim, Pai, cheios de temor, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Amados, eu li numa versão NVI, que é uma boa versão, mas é uma história bem rebuscada. Eu sugiro que você leia esse capítulo em casa, numa versão NTLH, numa versão de hoje, uma versão bem simples de se entender, porque é uma história complexa, mas nós vamos esmiuçar juntos e entender que essa mensagem ela é atemporal. Ela serve sempre, e é óbvio que tudo aquilo que foi escrito no Velho Pacto era um apontamento profético para hoje. Tudo que eles viveram foi para eles, sim, mas mais do que para eles, era um apontamento profético para mim e para você. Era um apontamento, eram alertas, eram placas de advertência para nós. E essa é uma história que nesse tempo, nessa estação em que vivemos como igreja, cabe como uma luva. Caberia, como eu disse, em todo o tempo, mas sobretudo hoje, cabe como uma luva, porque fala de integridade, fala de caráter, fala de integridade em meio às adversidades da vida. E quem é que não está passando aqui por adversidade? Nós falamos sobre isso logo no início dessa explanação. Então eu quero, junto com você, conversar um pouco e explicar essa passagem e depois, junto com você, pelo Espírito, extrair sabedoria e princípios para ativar no nosso espírito. Posso contar com você? Amém? Então vamos lá. A gente leu que havia um gap, um hiato. Se você for olhar o livro de Gênesis, a história vinha falando sobre José. Foi, acho que o Caio que falou sobre José. A história vinha falando de José. E de repente há uma pausa, um gap, um hiato. E daqui a pouco nasce uma história de um personagem chamado Judá. Por que Deus parou a história de José, um tipo de Cristo, um dos homens mais relevantes da história, para contar uma história para nós, uma outra história que não tinha nada a ver com José? Ele para aquela história para dar início a uma outra história. E então a gente começa a olhar para a história de José. Após anos de exílio, toda a história de José, a vida dos seus irmãos se desenrola, todos aqueles contextos, e então vem Judá. E a história mostra que Judá teve 3 filhos. Vocês não vão lembrar os nomes, mas eu sugiro aqui, se você for ter filhos, você pode escolher um deles. O primeiro chamava o outro Anã e o outro Selá. Qual que você escolheria, Pri? Misericórdia. Quando Selá nasceu, diz o texto que Judá estava na cidade de Quezibe. E a raiz primitiva desse nome é Kassabe, que significa, sabe o quê? Mentir, enganar, inverdade, coisa enganosa. Esse era o nome da cidade. Eles viviam naquela geografia que tinha como característica uma identidade, um lugar duvidoso. Mentir, coisa enganosa, inverdade. Por isso eu digo sempre digo isso, que é importante a gente ler os textos em várias versões, estudar a palavra, e também falo sobre a nossa identidade, os nossos nomes. Você tem um nome profético. Você sabia disso? Que o teu nome tem um significado? O nome da minha esposa significa consagrada a Deus. O nome Marina é maravilha de Deus. Não é isso, filha? O meu nome é nobre e próspero. Uau! E você, alguém mais sabe o seu nome? Ninguém sabe. Qual que é, Pri? Perdão? É? Old school, né, Pri? Sim. Que lindo. Quem mais que pode dar um exemplo? Qual que é o seu, Gabriel? Mensageiro. É verdade, um nome de anjo. E o seu, filho? Leão? Ah, combina com você. Enfim, vamos lá, vamos desenrolar a nossa história. Então a história está lá se desenrolando, e o primogênito de Judá casou com uma mulher, quem lembra, chamada Tamar. Esse é um nome mais comum.
E por inferência, eu creio que se tratava de uma mulher extremamente bonita, uma mulher atraente. Então não está muito bom o nosso, né? Não está muito bom. Mas eu imagino uma mulher assim, porque se você lembra o texto, essa Tamar, ela era uma mulher comum, mas ela se veste de prostituta com um intuito. Vocês lembram que a gente leu? A gente vai chegar lá. Mas o texto diz que um dos filhos, Er, fazia tudo o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor não se agradou, e o texto diz, o Senhor disse que ele o matou. Isso é forte. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Obrigado, Senhor, pela época da graça. Quem está aqui na época da graça? Agora guarde isso, isso é importante para a gente entender na nossa história aqui. Naquela época, presta atenção, na cultura vigente daquela época, a lei, presta atenção, a lei dizia que a mulher que se tornava viúva precisava imperativamente cumprir uma lei chamada levirato. Repita comigo, levirato. No que consistia essa lei levirato? Essa lei obrigava que o irmão subsequente da sucessão familiar se deitasse com a viúva para dar continuidade na linhagem. Ela era obrigada, e ele também, a se deitar com ela para conceber e dar continuidade a uma linhagem, a um DNA familiar. Detalhe, o filho não seria do pai biológico, seria do pai falecido. Entenderam a lei do levirato? Vocês estão prestando atenção? Isso é importante. Ou seja, aquela lei garantia que a linhagem familiar se perpetuasse, mas o filho não era do pai biológico, era do falecido. E o filho subsequente, que vinha na linhagem, não quis ter filho com ela. E o que ele fazia? No momento do ato sexual, o que a gente leu? Ele desprezava a semente e a lançava em terra. Vocês lembram o que a gente leu? Vocês não estão escandalizados, certo? Vocês estão aqui? No velho pacto, tudo o que acontecia era por linhagem familiar, era por consanguinidade. Os sacerdotes, eles geravam sacerdotes, os levitas geravam levitas. Tudo tinha a ver com a consanguinidade, tudo tinha a ver com esta linha de sangue. Faz sentido? Então a lei do levirato existia para que houvesse uma perpetuação desta linhagem, porque isso era vital dentro da cultura e da lei de Moisés. Pastor, mas isso parece tão estranho hoje, mas era o que era ontem. Faz sentido? Hoje também há, de certa forma, numa analogia, uma consanguinidade sendo perpetuada, porque todos nós agora nascemos a partir de um sangue, o sangue do Cordeiro, e de todas as tribos, todas as nações, ele fez um só povo. Então nós também fomos conectados pelo sangue, mas nós estamos conectados pelo Espírito e não por uma consanguinidade familiar. Faz sentido? Velho pacto, novo pacto. É importante a gente ver isso. Então, o levirato existia só para manter esta linhagem espiritual. E é óbvio que Onã sabia dessa lei. E o que ele fez? Desprezava a semente. Não preciso falar de maneira mais clara, certo? Não queria engravidá-la. Ele desprezava a semente. E ele evitava gerar filhos. E o texto diz que Deus não se agradou disso. E o que Deus fez? O matou também. Uau. Fala assim, dá uma olhadinha para o teu irmão e diz assim: nós precisamos gerar. Fala para o teu irmão que está aí do teu lado, a gente precisa gerar. A gente nasceu para gerar. Quem não gera seca, quem não gera morre. E isso é verdade, havia um fundo real de verdade. A lei do levirato
tinha essa função, perpetuar uma linhagem. E Onã desprezou a lei e Deus o matou. Nós nascemos para gerar, ontem e hoje. Guarde isso, nós estamos construindo aqui um entendimento, ok? Então, veja só, já havia morrido 2 irmãos dos 3, não é? Os 3 nome feio lá, 2 já foram. E aí tinha o próximo. Você imagina o próximo, Marcão? Rapaz, o próximo sou eu. 2 já foi pro buraco. Você acha que eu vou me meter com essa mulher? Eu imagino que o garoto estava tremendo, né? Estou aqui contextualizando, brincando, mas se eu fosse o terceiro da linhagem, eu falo, Jesus, é melhor eu entrar na lei antes que dê zebra aqui para mim. Só que tinha um detalhe. Como nós lemos, o terceiro na sucessão se chamava Selá e ele era muito menino. Ele era muito menino, ele era muito novo, ele era muito jovem. Sabe o que eu aprendo aqui também? Que meninos não geram. Fala isso pro teu irmão. Meninos não geram. Meninos não geram. Se a gente for trazer aqui para a realidade do novo pacto, novos na fé, neófito, meninos não geram. Você pode ter 60, 70, 80 anos, mas se você continua neófito, se você continua menino, meninos não geram. E nós nascemos para gerar. Quem está entendendo? Você pode ser indouto, você pode ser iletrado, você pode ser um sonso, sei lá. Estou sendo grosseiro aqui. Mas se você for um homem que vive no centro da vontade de Deus, você gera. Mas se você for menino, você não gera. Vocês percebem aqui quanto é sério o que Deus está nos falando? Meninos não geram. Não geram. Enfim, a Bíblia continua nos contando a história e diz que lá no verso 11, Judá então se aproxima de Tamar e diz assim: Tamar, fica tranquila. A gente sabe que você está na flor da idade. A gente sabe que a nossa família precisa ter uma linhagem. Mas você sabe também que o menino é muito menino. Ele é muito jovem. Você não vai permanecer viúva. Calma. Tamar, calma. Espera um pouquinho. Vamos deixar o menino amadurecer um pouco. Não se precipita. O menino vai virar homem. É uma história real. Não é ficção. Então está ali como é que chama? Com a nora. Quem conversa com a nora é o sogro. Está o sogro falando com a nora. Tamar, calma. Sossega, segura a onda. O menino vai crescer, você não vai ficar viúva. Porque se a gente for ver por inferência, ela precisava, ela queria, o próprio Judá sabia disso. Porque era uma cultura local, eles precisavam gerar para perpetuar a linhagem familiar. Tamar, espere, continue viúva por enquanto. Não ande por aí, nem por ali, não faça nenhuma bobeira. Tamar, confie, ele é uma criança, mas ele vai crescer rápido. Calma, não ouça qualquer tipo de conselho. Vai ter muita gente dizendo, olha, larga essa família. Esquece essa linhagem, contextualizando. Judá disse, Tamar, não ouças muitas vozes. Espera até o menino chegar à idade, eu te darei por marido. Espera o menino ter idade e ele será o teu marido. Então ela foi confortada, ele se agradou também desse acordo, e ela põe a roupa, a veste de viúva e vai curtir sua viuvez. E vida que segue. Mas a história se desenrola e o menino cresce. E o menino vai chegando à tenra idade. Só que diz a história que Judá não cumpre a promessa e não entrega o jovem para Tamar. E Tamar começa a cobrar, escuta, o senhor não me prometeu? Isso não é cultura do nosso povo? Nós não precisamos fazer a nossa linhagem perpetuar? Cadê o meu marido? Selá já se tornou um homem. E aí veio a brincadeira que eu fiz. Talvez para o próprio Judá ele dissesse assim, será que eu vou perder meu terceiro filho? Eu sei que Tamar começou a recuar, a abortar um processo que era lei. Irmão, quem aborta a lei
morre pela lei. Quem está entendendo? Essa doida já matou 2 filhos. A culpa não era dela. Deixa eu curtir um pouco mais meu filho. E ele segura o menino. Por inferência, a gente vê que Tamar se indigna e ela espera anos. Presta atenção no que o texto diz. Ela espera anos sendo fiel à lei, cumprindo a lei. E Judá tergiversando, e Judá vai para lá, vai para cá. Brincadeiras à parte, eu entendo que de repente chegou uma hora que nem Selá, nem o garoto já um homem, queria casar com ela. Vai saber o que passava na cabeça dele. E eu imagino que Tamar, naquela época, mais do que hoje, as mulheres envelheciam e amadureciam muito mais rápido, já se sentindo que ia virar tia, começa a pressionar. E a história é uma história muito interessante, cheia de princípios. E eu estou aqui tentando descrever passo a passo para vocês entenderem. Vocês estão entendendo? E aí Judá, tergiversando, dando aquele sambarilove para lá, para cá, deixando a mulher encostada, envelhecendo, o garoto já virou um homem, a história não se desenrola, a lei não se cumpre, já deveria haver uma tensão certamente entre os 2, entre os 3. E diz a história então que Judá foi tosquear suas ovelhas. Ele estava ali no seu cotidiano e ele desavisadamente foi tosquear as suas ovelhas, porque isso fazia parte da rotina, porque provavelmente muitos dos recursos da família vinham dessa rotina. E Tamar sabia tudo da família, ela era da família, sabia tudo que o sogro fazia. E todo mundo contava tudo para Tamar. Se a gente for ver o texto, e fofoqueiro não falta. E a gente leu o que Tamar fez, e talvez tenha passado desapercebido na leitura, justamente porque essa versão é uma versão muito rebuscada. Mas o texto diz que ela se disfarçou de prostituta. Ela botou um véu onde só apareciam os olhos e ela se vestiu de prostituta. E quando Judá se colocou no caminho para cumprir a sua vida cotidiana, de tosquear as ovelhas, ele chega num lugar e está lá uma mulher, uma prostituta, esperando ele. Quem era essa prostituta encoberta? Quem era? Sua nora, Tamar. E obviamente ele não sabia. O texto diz que ela se põe no caminho de Judá. E Judá, desavisadão, esperto, ele olha e vê o quê? Uma prostituta. Detalhe, Judá tinha acabado de perder a sua esposa, estava de luto. Aqui a história começa a falar muito com a gente, amados. Sempre que a gente se encontra num momento delicado da vida, seja um luto, no meu caso, sejam circunstâncias quaisquer que te afetam, sempre que você está numa berlinda, numa dificuldade, num limite, sempre que você está debaixo de muita pressão, sempre o diabo vai enviar uma proposta indecente. Todas as vezes que você for colocado numa sinuca de bico, numa quina, num lugar onde você não tem o que fazer, a não ser ouvir a Deus, o diabo vai vir rápido te fazer uma proposta indecente. Guarde isso. Aquele homem estava de luto, ele estava vulnerável. Certamente aquela situação com o próprio filho e com a Tamar também era pressão sobre ele. Ele estava vulnerável. E no dia da vulnerabilidade o diabo sabe, vou fazer uma proposta indecente. E ele não sabia que era a nora. E ele pergunta para ela, e aí? Vamos fazer um programa? Vamos para a cama comigo? Vamos dar um rolezinho? E Tamar pergunta para ele, quanto que você me paga? Quanto você me paga? Qual é o valor que você me dá? Olha só, esse é o texto.
E com estas palavras, com estas perguntas, a gente começa a trazer para as nossas realidades e ver como o diabo é sutil todos os dias no nosso trabalho, na nossa geografia, na nossa ambiência. Muitas vezes você está ali na empresa para fechar um contrato e chega o cara perto de você e diz assim: quanto que você me paga se eu fechar esse contrato? Quanto que você me dá se você injetar mais X nesse contrato? Põe para mim por fora. Quantas pessoas no teu trabalho que ficam ali insistindo, flertando, mas no dia que ele te viu vulnerável, aí ele vem com uma proposta: escuta, você está triste, você está abatido, eu estou vendo isso. Deixa eu te ajudar, vamos no cinema, só para distrair. São nessas horas que o diabo vem com uma proposta indecente. Nós estamos falando de uma história real, é uma história com H, aconteceu, não é ficção. E esse era um bom filme que o cinema está desprezando, porque a história está só começando. Ela se coloca no caminho dele, ela se cansou de ser enganada, e aquele homem vulnerável agora começa a perguntar para ela coisas, e ela começa: não, mas quanto você me paga? Depende, a gente pode fazer um bom negócio. Quem está aqui comigo? Olha, eu vim aqui tosquear as minhas ovelhas. Vamos primeiro ao assunto. Mas quanto você me paga? Olha, vamos primeiro dar o nosso rolezinho. Vamos fazer o programa. Depois eu te mando um cordeiro. Pode ser? Combinado? E ela diz assim: não. Eu quero um penhor. Eu não quero que depois você me mande um cordeiro. Você até pode me mandar um cordeiro depois, mas eu quero um penhor para minha segurança. Olha como o diabo começa a fazer. Olha como é que ele começa a trabalhar. Não, veja bem, não. Eu quero um penhor. Quem sabe o que é penhor? O penhor era uma garantia. Alguém já ouviu falar em casa de penhores? Você vai lá, põe uma joia ali, pega um dinheiro e o cara fica com a joia penhorada. Tá lá. Ele te dá um dinheiro, quando você puder, você resgata a joia por um X. Tá penhorada. Foi isso que ela fez. Ela pede um penhor. Escuta, me dê algo como garantia de que você vai me dar o cordeiro mesmo, de que você vai me pagar. Me dê algo que te custe. E aqui começa o aprendizado para nós cristãos. Quando você começa a crescer na empresa, quando você começa a crescer no ministério, quando você começa a fazer algo que começa a mexer com todo mundo, o diabo sempre vem trazer uma proposta indecente. Ele te pede: me dá algo, que eu tenho algo melhor para ti. Quem está entendendo? Quem assistiu aquele filme O Advogado do Diabo? Já? Se você não assistiu, assista. Esse filme é uma aula. Esse filme é com Al Pacino, Keanu Reeves, Charlize Theron. Esse filme é obrigatório. É bem isso. É exatamente o que está acontecendo aqui. O penhor era a entrega de um valor parcial que garanta e assegure que o valor total será pago mais tarde. É uma barganha. E a palavra penhor vem da raiz primitiva grega chamada arebe. Essa palavra se associa a algo doce, algo aprazível. Ou seja, é um doce para acalmar o credor. Faz sentido? Vamos lá, vamos começar a construir aqui o nosso ensinamento, aquilo que Deus quer falar conosco. Em outras palavras, aquela mulher era alegoria, sombra, ela era representativa e ela fazia alusão a esses convites diários que a gente recebe. Vamos fazer aqui uma nota fria. Olha, veja bem, você não precisa ser assim tão firme com os seus compromissos no trabalho, na igreja, com a sua esposa, com o seu cônjuge. Faça uma concessão. Não, olha, o dízimo é interessante, o dízimo é bíblico, mas tem algumas vertentes que dizem que o dízimo não é bíblico. Vamos fazer aqui uma concessão.
O diabo está sempre te pedindo uma concessão. Quem está entendendo? Sabe, faz uma vista grossa aqui para esse flerte, faz uma vista grossa aqui para essa situação, faz uma vista grossa para esse abuso. O diabo está sempre dizendo assim, não se meta nisso, não se coloque tão firme, não se posicione tão forte diante das questões da vida. Ah, mas você foi abusado, mas você fez... Mas veja, se você se colocar tão firme, com a palavra diante de você como escudo, você vai perder pessoas. Você vai perder o seu status. Você vai ficar mal na foto. A igreja vai ficar vazia. Faz umas concessões aí. O cara é um bom dízimo. O cara é influente. Faz uma concessão, faz vista grossa para esse pecado, faz vista grossa para ela, faz vista grossa para aquilo que ele fez, para aquele abuso, para aquele roubo, faz vista grossa. Quem já ouviu alguma proposta assim? Todos os dias nós recebemos uma proposta indecente. O diabo sempre está dizendo, não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser justo, não vale a pena ser firme. Não vale a pena ser um guardião, um embaixador de uma casa sacerdotal. Não vale a pena. Você vai perder coisas. Você vai perder reputação. Você vai perder status. Veja só como você era antes. Olha agora. As pessoas não te respeitam. As pessoas falam mal de você na rua. É isso que o diabo quer. E é isso que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, disse. Vai ser assim. Jesus nos disse que seria assim. Eles vão vos odiar. Não foi isso que Jesus disse? Porque eles odiaram a mim. E o diabo agora mesmo está usando pessoas para nos fazer propostas indecentes. Você parou de fumar por quê? Para quê? Estou falando de coisas fúteis, mas eu gosto de trazer assim questões práticas, sabe? Porque às vezes a gente fica voando muito, a gente traz sempre para as questões do outro, a gente nunca puxa para nós, né? E o diabo está assim, você parou de fumar para quê? O que você ganhou com isso? Você parou de se drogar para quê? O que você ganhou com isso? Você parou de ver pornografia para quê? Não mudou nada. Por que você foi honesto naquela causa? Você perdeu o contrato, seu tolo. Por que você se manteve firme? Por que você manteve a tua autoridade? Veja só, a igreja esvaziou. Por que você não vendeu a sua dignidade? Por que você não vendeu sua autoridade? O diabo todo dia está dizendo isso. As pessoas que você tirou da rua, amou, cuidou, batizou, casou, ensinou. E daqui a pouco eles vêm e fazem uma loucura. E você vai dizer algo, corrigir algo, e eles te dizem tchau. Ok. Mas você e eu não podemos nos prostituir aquilo que é eterno, os valores eternos. Quem está aqui? Quem está entendendo? Porque ele sempre vai nos dar uma proposta indecente. Não, faz o seguinte, faz a boa com todo mundo. Finge que você é o bonachão com todo mundo. Mantenha a casa lotérica cheia. E agora eu estou trazendo para a nossa realidade de igreja. Quem está me entendendo? Me dá alguma coisa de valor e eu te dou prazer. Me dá alguma coisa de valor e eu mantenho a tua casinha cheia. Essa casinha não é minha não, é do Senhor. E não é casinha, é uma casa sacerdotal. Me dá alguma coisa que eu te dou outra em prazer. O que você deseja? E aí então a gente começa a perceber que a história fica real. Quando ela pede o penhor, o que ela pede? O que ela pede, vocês lembram? O selo, o cordão e o cajado. Olha só o que a mulher pede. E agora a história começa a se desenrolar.
Até agora eu estou só contando a história, mas agora a gente vem para a aplicação, ok? Eu peço que você redobre a sua atenção. O que ela pediu? Algo de valor, algo que custasse, algo que estabelecesse um pacto, algo que o amarrasse, algo que o prendesse. Foi uma barganha, e ali se estabeleceu um pacto. Olha, eu estou vulnerável, eu quero te possuir, mas quanto você me paga? Eu te dou um cabrito. Não, mas depois não. Então, peraí, me dá o teu selo, me dá o teu cajado. Vamos entender o que ela está pedindo. Me dá algo que custa. Primeiro, ela pediu o selo. Em outras traduções, ela pediu o sinete. O que é o selo? O que é o sinete? Eu tenho certeza que você já viu algum filme de época em que você vê os reis usando, seja num anel, seja num tipo de carimbo, o brasão da família, né? E aquele brasão, ele é aquecido, ou a cera é aquecida, eles colocam ali na união da aba ou da carta, sei lá o que for, e então aquela cera ela é marcada com aquele caráter. Vocês estão entendendo? Vocês já viram isso? Né? Ele pega o anel ou o sinete, ele marca. Isso significa que ele está colocando uma marca. A marca, o brasão da família, a marca da família, a marca de quem ele é. Está aqui, a marca de que este é o governante da casa de Judá. Eu sou Judá, está aqui a minha marca. Ele entrega aquela marca. E é importante a gente entender isso, que é muito importante. Quando a gente assiste televisão, a gente vê no rodapé da televisão aquela linha escrita, uma série de coisas, vem uma série de informações, não é? Alguém sabe como é que chama aquilo? Gerador de caracteres. Gerador de caracteres. Sabe o que significa caráter? Caráter é uma marca, é um emblema. Quando você garante o teu caráter, você está garantindo a sua marca, o seu emblema, quem você é, a sua identidade. Aquela mulher pediu para ajudar a sua identidade. Me dá a tua identidade, que eu me deito com você. Uau! Me dá a tua identidade, que eu me deito com você. Não se posicione contra mim, que eu te dou o que você quer. Olha como é sério isso. Olha como é sério isso. Não pleiteie tua causa, que eu te dou o que você quer. Isso é muito, muito sério. Me dê a sua identidade. E a palavra original é shatan, que significa ser selado, fechar, lacrar. É como a marca, por exemplo, do McDonald's, o M. Você pode estar como um náufrago numa ilha abandonada. Se você vê um papelzinho com a letrinha M amarelinha, você sabe, é McDonald's. O que aquela mulher pede? A identidade. Uau! A sua identidade. Em poucas palavras, o selo definia o caráter, definia a identidade. O selo definia a linhagem, sangue. Uau! Fala assim para o teu irmão, o selo era inegociável. Caráter não se negocia. E aqui o caráter, ou esse selo, faz alusão para nós à marca do Cordeiro. Porque quando o mundo espiritual te olha, ele vê a sua roupa, as suas vestes salpicadas de sangue. Porque existe um pacto, um sangue que te comprou. Não mais uma linhagem biológica, mas uma linhagem espiritual. Um sangue que foi vertido, um véu que foi rasgado. E nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu maravilhoso Filho. Nós não fazemos mais parte daquilo por causa do sangue. E o sangue tem a ver com o caráter. É o que ela pediu. O nosso selo. Quem nós somos diante do Cordeiro. Uau! O diabo está pedindo todos os dias, não pleiteie causas honestas e justas. Não pleiteie. Não lute por isso, não brigue por isso. Quem está entendendo? Meu irmão, quando o inferno te vê, ele vê o selo do Cordeiro em você.
quando o inferno olha para você, numa discussão, numa batalha, numa guerra, numa briga de trânsito, o diabo olha para você, e quando ele olha para você, ele treme, porque existe um selo no teu peito, existe uma roupa salpicada. Vou contar uma coisa muito interessante que aconteceu. Uma vez eu e minha esposa, a gente estava fazendo a nossa tese de arquitetura. Eu estava passando numa das avenidas mais movimentadas da cidade de Guarulhos, uma cidade gigantesca. E a gente estava passando naquela avenida, eu e ela, buscar uma cópia de arquitetura. E de repente um homem, na condição de rua, né? É assim que se fala? Condição de rua, né? E um homeless, me ajude aí. E ele estava ali vindo contra mim, e eu percebi, contra nós, e eu percebia que ele estava completamente alterado, endemoniado, e ele tinha gestos bruscos, e ele apontava para o céu, para a rua, para as pessoas, vociferando, e a gente foi chegando perto dele. Quando ele viu a gente, quando ele olhou nos meus olhos, ele parou, ele deu 2 passos para trás. E aí eu percebi o que estava acontecendo, eu continuei andando. Quando eu continuei andando, tinha uma loja. Essa rua, a Avenida Timóteo Penteado, quem conhece? Era uma loja de carros. Ele simplesmente se atirou em cima de um capô do carro para que nós passássemos. O que eu quero dizer é que o diabo vê em você, ele está vendo um selo em você, ele está vendo o caráter de Deus em você, ele vê um selo, uma marca, um sinete, ele vê a marca em você, ele vê, não tem como, ele vê. E é tudo que o diabo quer, roubar a nossa identidade, porque o teu selo é como uma assinatura do Deus, é uma assinatura em você. Quem está aqui? Meu irmão, hoje em dia já não se faz mais cheque, né? Mas experimenta fazer um cheque e não assinar para você ver o que acontece. Ele volta. E o diabo sabe disso. Ele vem sempre com uma proposta indecente. Se você é profeta, mas negocia, se você não aponta o pecado, se você negocia para ficar bem na foto, para ficar bem com os brothers, para ficar bem com a galerinha, e você não se posiciona, meu irmão, você está negociando o seu selo. Simples assim. E Deus honra quem se posiciona. Quantos na igreja têm negociado o seu selo? Não só aqui, na igreja nacional. Acho que foi o Ricardinho que fez hoje um post, eu não sei se foi ontem, muito interessante. Acho que foi o Ricardinho, não é, filho? Você fez assim um post de 2 igrejas, né? Uma mega igreja e uma fila, uma galera para entrar na igreja. E aí a igreja de Deus do outro lado. E aí tinha 2, 3 gatos pingados. É mais ou menos isso. A galera hoje está procurando o quê? Entretenimento. Isso. E Deus está falando para nós hoje: não negocie por nada o teu selo, a tua identidade. Não negocie quem você é, porque custou sangue. Quem está aqui? A segunda coisa que aquela mulher pediu foi o cordão. Vamos entender o que é o cordão. O cordão, no original, se você for no Strong, significa ser torcido. Era um cordão torcido. Significa ser torcido, lutar. Ela pediu o seu cordão torcido. Se a gente for para Efésios 6,14, ele faz alusão a um cinto. Ao cinto que representa o quê? A verdade. Nós somos cingidos nos lombos pelo cinto da verdade. Um cinto torcido. Um cinto que tem um símbolo de quem lutou, de quem foi torcido. É a verdade que nos cinge, que nos amarra nos lombos. Metaforicamente, fala de nós sermos equipados com a verdade. Nós estamos selados, amarrados com a verdade. Alguém aqui já fez agachamento? Se você for agachar com muito peso, se você for fazer sem cinto, você vai ganhar uma hérnia umbilical, você vai se arrebentar. Mas quando você põe o cinto, você se sente seguro. G0 também é cultura bodybuilder.
E a verdade vem da palavra aletheia, que significa aquele que ama a verdade, aquele que fala a verdade, aquele que é sincero. Infelizmente, em 2025, 2026, o vocabulário português ganhou uma nova palavra, sincericídio. Estava conversando com o Léo essa semana. Alguém já ouviu falar nessa palavra sincericídio? Se você é sincero demais, você comete um sincericídio. Ou seja, não seja sincero demais. Ora, se eu não posso ser sincero, eu vou ser o quê? Um mentiroso, um malandro, um passapano? Eu entendo que nem tudo se pode falar em qualquer lugar. Mas em 90% das situações, você tem que ser sincero. Você precisa ser sincero. Eu fiz um post essa semana dizendo assim, que a sinceridade é um filtro e ao mesmo tempo uma arma poderosa. Porque se você é sincero demais, os falsos correm. E se você é sincero de menos, os falsos se aproximam. Ninguém está preparado para a sinceridade num mundo de mentira, onde a mentira se tornou um apaziguador social. Vamos mentir aqui para não ter uma confusão? Vamos mentir aqui para que a gente não tenha um desgaste? Vamos mentir, contar uma história para que a gente não perca essa situação, esse contrato, essas pessoas? É isso que o mundo nos propõe. Quem está aqui? Quando a gente pega a partícula negativa do verbo, a palavra é lantano, que significa, olha que interessante, o antônimo da verdade, mas que não é mentira, olha só, é estar escondido. Uau! Escondido de alguém, fazer algo secreto. E Deus nos pergunta hoje, onde está o nosso cinto? Onde está o nosso patal? Aonde está a nossa verdade? Aonde? Quem está aqui comigo? O cinto da verdade faz parte da armadura do Espírito, descrito em Efésios. Só isso. Quantas pessoas hoje têm entregue a sua verdade, aberto mão do conhecimento da verdade? Ah, porque senão, veja só, as pessoas vão embora. Quem está aqui? Pessoas que eram produtivas, mas que por um instante de prazer penhoraram o seu cinto, penhoraram a verdade. Existem coisas que eles sabem que não é verdade, mas eles escolheram penhorar, escolheram não se submeter, porque deixou de ter o prazer, deixou de ser legal, deixou de ser hype, deixou. Você tem que lidar com uma questão, por exemplo, vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu estou tendo que fazer um inventário, irmão. Eu estou em luto. Faz 1 mês e 5 dias que meu pai morreu. Eu estou tendo que fazer um inventário com um irmão que não é crente, está aí gravado. Eu estou orando para que ele se converta ao Senhor. Eu não posso negociar a verdade. Vai ser litígio, vai quebrar o pau, vai rachar o pau, mas eu não posso vender a minha verdade. É uma grande pressão, eu estou vulnerável, mas eu não vendo a verdade. Eu fico de cama, eu choro o dia que for, tantos dias que sejam, mas eu não negocio a verdade. Quem está aqui? Tem coisas aqui que eu vou dar uma pulada. Meu irmão. Ó, Deus falou para eu ser mais brando aqui, ó. Porque o leão está voltando, irmão. Até eu tenho medo. Terceira coisa que ela pediu, que Judá barganhou, foi o quê? Quem lembra? O cajado. Cajado fala do quê? De autoridade, de um homem que aponta para governo. Autoridade e instrumento, presta atenção. Por isso que eu falei que foi tão lindo ver aqui o Caio. Autoridade e verdade é instrumento de trabalho do crente. Quando ele abre a boca, você vê. Ninguém precisa falar nada. Está todo mundo vendo. Verdade, governo. Está todo mundo vendo. Senta à mesa, as pessoas esperam para ele sentar à mesa. Esperam.
cajado tem aquela voltinha, meu irmão. É para trazer a ovelha de volta quando ela desgarra. Não é uma varinha mágica para bater em ninguém ou para pegar alguém pelo pescoço. Mas tem irmão que acha que é mágico. Tem irmão que acha que não tem que usar. Cajado é para usar, irmão. E nesses tempos de uma geração mimizenta, o pastor que usa o cajado é criticado porque ele é duro demais, porque ele é isso demais, porque ele é isso daquilo. E as pessoas se sentem no direito de confrontar. Gente que nunca leu Bíblia, gente que não fala em línguas, gente que não tem a casa em ordem, gente que roubou, gente que... E está lá. Mas Deus sabe todas as coisas. E o que a gente precisa entender? Que autoridade e governo não se barganham. Palavra, princípios, visão, não se penhora. Pai, me empresta o carro. Eu empresto com uma condição: na hora que você chegar, você lava. Não, mas veja bem, não tem barganha. É sim, 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 não, não. Pastor, eu queria não sei o que lá, tudo bem, mas vai ser assim, assim, assim. Não, mas veja só, irmão, é assim ou não é assim? Faz sentido? Nós não podemos penhorar o cajado. Mulheres, não penhorem o cajado com seus esposos e vice-versa. Tem marido que é malandro, que fica negociando coisas, princípios. Não, vamos fazer um negócio aqui. Não, nós não vamos. Não, não vamos. Vamos, não vamos não. Não vamos não. E da mesma forma o marido. Amor, não. Mas veja só e tal. Acho que foi minha filha que mandou no Instagram um canalzinho de meme muito legal. E aí tem um memezinho assim que tem tipo uma cegonha, um cisne assim. E ela faz mostrando a maneira como ela se porta quando ela vai dizer para o esposo que ela fez umas comprinhas escondidas na internet. Aí a galinha vem assim, toda dengosa, toda doce, toda... Você lembra dessa que você me mandou, filha? E eu fico imaginando a gente chegando para Deus, todo dengoso. Deus, senta aqui comigo, Deus, deixa eu te contar uma história. E a gente vem aqui, e quando a gente quer alguma coisa, seja do esposo, do pai, do filho, a gente é todo manhoso, todo dengoso, todo cheio de dedos, todo docinho, e pega no botãozinho. Amor, a gente é malandrinho pra caramba, não é? Fala a real. Essa é a verdade. Aquela mulher pediu as 3 coisas mais importantes daquele homem de governo. Judá. Ela queria a sua identidade, sua verdade e a sua autoridade. Presta atenção, irmãos. Aquele homem se entregou por uma noite de prazer. Ele foi covarde, foi frouxo. E depois a Bíblia diz que ele viu a bobagem que havia feito, botando em xeque, em risco a sua história, a sua linhagem, sua própria vida. E aí ele de novo, covardemente, terceiriza uma responsabilidade que era dele. Ele chama um amigo e diz assim: ei, vai lá na cidade, pelo amor de Deus, e me procura uma prostituta com essas características, porque eu dei para ela o meu selo, o meu cajado e o meu patal. Pelo amor de Deus, me vai atrás dessa mulher, me acha essa mulher. Eu imagino, contextualizando, que ele implorou para esse cara: pelo amor de Deus, acha essa mulher. Traga de volta o meu selo. Traga de volta o meu cordão, o meu cajado. Traz de volta o que eu negociei. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Minha identidade, minha verdade, minha autoridade. Eu fiz um acordo com ela. Vai lá e busca. E daqui a pouco ele volta. Judá, sinto muito. Eu andei a cidade inteira e eu não achei essa prostituta. Eu não consegui trazer de volta o seu selo, cordão e cajado. Eu imagino aquele homem absolutamente desesperado. Mas o pior ainda está por vir. A gente leu. Ela estava grávida. Ela ficou grávida. E começa a ficar pior. Porque ele nem imaginou que ela estava grávida. E muito menos que era a nora dele. E olha só como são as coisas. Passado 3 meses, chega a notícia para o negligente Judá
Judá, Tamar, a tua nora que está esperando o garotão lá que não cresce nunca. Ele está com barba já no peito, mas você não entrega ele para ela, tal. Meu, ela não aguentou a onda, ela adulterou e engravidou. Tamar fez isso? O que a lei manda? A lei manda queimá-la. Então, joga ela para fora da cidade, vamos queimá-la. Está cheio de gente assim ao nosso redor. Família, igreja, batendo no peito. Está cheio, está cheio. Joga para fora da cidade e queima ela. Era a lei da época. Mulheres pegas em adultério eram queimadas. E aí então vem a Bíblia e mostra para nós que começa um julgamento dela. Olha só. Fica ligado na história e faz o filme. Faz um filminho aí, tá? Faz um filminho. O texto diz que quando ela era arrancada da sua casa violentamente, mais ou menos como alguém fez aí na pandemia, muitos, e ela estava pronta para ser queimada, mas ela tinha mais do que uma carta na manga. Aquela mulher estava grávida e ela foi arrancada, imagino eu, violentamente da sua casa, para ser queimada viva, porque ela adulterou, e ela adulterou. Mas de repente ela disse assim: espera um pouquinho, espera aí, eu adulterei. Sim, eu adulterei. Eu reconheço isso. Eu reconheço isso. Mas eu quero que chamem o líder desse povo. Chamem o líder desse povo. Quem era o líder desse povo? Judá, seu sogro. Está aqui Judá, o seu sogro. Eu acho que ela vai pedir aqui, vai pedir misericórdia ao seu sogro. Chame aqui o líder local. Acho que ela vai usar do status de senhora. Vamos ver. Mas de repente aquela mulher olha para o seu sogro e algoz e disse assim: eu reconheço que eu adulterei. Mas antes eu queria te mostrar uma coisa. Judá, você reconhece esse selo? E aí a gente vê o texto, eu imagino Judá dizendo assim: ué, parece o meu selo? Mas eu acho que ele ficou calado. Aí ela diz assim: e esse cajado, Judá, você reconhece? Aí a ficha cai. Aí eu imagino que ele já estava tremendo inteiro, se ele não se borrou, desculpa a minha licença poética. Eu imagino que ele ficou branco na hora que ele viu o cajado também. E aí ela não para, ela disse assim: aliás, o cinto. E você reconhece esse cajado também? Uau! E aí diz que a multidão para, buga, para. Imagina aquele alvoroço do julgamento, daqui a pouco, silêncio, gap. Só os grilinhos, gap. Mais ou menos como a história. Vem a história de José sendo contada, uma história das mais importantes da Bíblia, de repente, gap. Um corte, Tramontina, história de Judá. História de Judá. E aí chega aqui nesse momento, silêncio. Então ela mostra o selo e diz assim: esse selo é o selo de quem se deitou comigo. Este cinto é de quem se deitou comigo. Esse é o brasão da família. Olha, está aqui, ó. É o brasão, não tem erro. Está aqui a marca, ó. Não tem como negar. Está aqui a marca. Está aqui o brasão da família. E todo mundo: uau, como assim? O nosso líder, Judá, o homem de governo, o nosso líder, o líder da vila, o subprefeito. Eis aqui, Judá, esse homem que me engravidou. Eu estou só brincando, tá? Licença poética. Tá? Esse homem que me engravidou é você. Esse homem que me julga é você. Esse brasão com essa marca é tua, é da nossa família.
E aí diz o texto, que ele diz assim, não pode ser, mulher, isso é uma armação. Não, porque esse selo é teu, esse cinto é teu e esse cajado é teu. Não é não. Olha que coisa, que história pesada. Eu fico imaginando ele desesperado e agora o povo se voltando, não mais para queimar ela, mas para queimar ele. Você está fazendo um filminho comigo? E aí Tamar vai mais fundo. Vocês já não percebem que esse homem perdeu, agora mesmo diante de vocês, a sua dignidade? Que diante de tudo que ele fez comigo, ele já não tem mais direito à verdade, ele já não tem mais direito à autoridade. Veja, a autoridade dele está aqui comigo. Uau! Então Judá se levanta e começa a se desculpar. Mas veja, povo, olha, eu ia tosquear minhas ovelhas, eu ia fazer aquilo que o meu cotidiano me cobrava todo dia, e aí eu me vi vulnerável. E aí eu vi ela no meio do caminho, eu recebi uma proposta indecente. E eu cedi. Presta atenção, meu irmão, eu vou te dizer como homem que viveu isso agora mesmo. São nesses momentos de abandono, de calúnia, de deserção, na injustiça, que o diabo violentamente vai te fazer uma proposta indecente. Ele vai fazer isso. Afrouxa essa decisão, não brigue por esta causa. Não seja tão correto assim nisso. Abra mão da sua dignidade. Quem está entendendo? Aquele homem vulnerável, e estava vulnerável, se vendeu, se prostituiu. Sabe, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não poderia dizer antes, mas eu posso dizer para essa igreja de hoje nova. Eu estava dentro da UTI com meu pai, morrendo na minha frente. Eu estava recebendo mensagens de WhatsApp, mensagens sem nexo, sem um pingo de pudor, sem um pingo de honestidade, com maldade. Com maldade. Eu não negociei aquilo que para nós era a verdade. Aquilo que para nós era de fato o que tinha que ser feito. Quem está entendendo? Judá estava vulnerável, ele estava de luto. Ele viu a prostituta e ele disse, olha, eu me arrependo. E agora, já no final, eu digo para você e para mim, como é que a gente aplica essa história na nossa vida? Eu acho que grande parte de tudo aquilo que a gente leu, viu, contextualizou, já dá para a gente tirar muita lição. Mas vamos fechar aqui um pouco a aplicação dessa mensagem. Isso é uma história muito, muito complexa, muito interessante. Mas, pastor, AP, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Porque a gente nasceu para gerar, a gente nasceu para governar, e os dias maus, eles sempre virão, eles sempre baterão a nossa porta. E são nesses dias que nós seremos cobrados na nossa autoridade, na nossa integridade, na nossa verdade. São nesses dias que uma proposta indecente, sutil, virá até nós. E nós precisamos manter o nosso espírito íntegro, os nossos pés na verdade. Quem está entendendo? Deus está construindo uma igreja gloriosa que, como a postagem do Ricardo mostrou, não tem a ver com o número de assentos num auditório. Não tem a ver com um som caro, nem com luz sensacional. Tem a ver com a verdade de um povo que não se vende, de um povo que pode ser família e de um povo que pode ser luz para as nações. Porque os grandes avivamentos da história, País de Gales, Azusa, não começou na mega igreja, né, Ricardo? Começou com 1, com 2, com 3. Isso mostra o que a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Nós estamos vivendo um pequeno começo.
Não é um recomeço. Deus não está fazendo algo a partir. Não, é algo novo que Deus está fazendo, porque nele todas as coisas se fizeram novas. Existem ciclos da vida, existem ciclos que são naturais, assim como o verão tem todo ano, o inverno tem todo ano. Existem ciclos que se repetem por negligência? Tem. Mas existem ciclos que são ciclos naturais da vida, porque a vida é feita de ciclos. Você passa da infância para a puberdade, para a juventude, e se torna maduro e velho. São ciclos. E cada ciclo tem sua beleza, sua importância. E cobra o seu papel, e cobra a sua eficiência no governo. Cada ciclo tem uma demanda. Quem está entendendo? E nós precisamos responder a essa demanda. Nós somos filhos, mas existe um nível mais alto. Fala para o teu irmão, existe um nível mais alto. Existe um nível onde Deus nos chama de amigos. Eu creio que neste tempo, a partir de 2026, esta nova igreja, Deus está juntando um povo sacado por detrás das malhadas para chamá-los de amigos. Homens que não se dobram, homens que não barganham princípios, homens que não têm pressa, que não põem as mãos onde não tem que pôr, nem os olhos, nem a vida, que não pisam em lugares escuros, homens íntegros, homens de verdade, com casamentos alinhados, com vidas de verdade, com filhos honestos, com uma vida que fala, um testemunho real, que ninguém precisa mostrar, que ninguém precisa desenhar. A vida fala, você não precisa postar nas redes sociais, você não precisa aparecer, porque quando você chega, quem chega é o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor. Nós não estamos buscando um lugar para brilhar, nós não estamos buscando um palco, um lugar para hypar. Deus nos tirou da vitrine, do mainstream gospel, para que nós sejamos homens do secreto, homens dele, os ruivinhos do Senhor. É isso que Deus está fazendo nesse tempo. Porque a Bíblia diz que o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas os filhos sim. Eu fiquei tão feliz em ver a foto de vocês reunidos o dia em que eu não pude vir. E eu não pude vir, irmãos, porque de fato... o Senhor estava ali cuidando de mim, mas eu fiquei tão feliz. Fiquei tão feliz. O Léo falou depois comigo, a gente falou em brincar com você, com zoar com você, que ninguém brinca com você. Eu falei, é verdade, Léo. As pessoas não brincam comigo, as pessoas não zoam comigo, as pessoas acham que muitas vezes me colocam num lugar que não sou eu. Não sou eu. E você, como me conhece há muitos anos, eu falei, promova isso. Promova essa liberdade, porque a liberdade prova, a liberdade também é um filtro que mostra quem nós podemos ser uns para os outros. Quem está aqui? Você quer descobrir quem é alguém? Dê liberdade a ele. Quer descobrir quem é alguém? Dê poder a ele. Você dá poder e a gente vai ver o que ele vai fazer. Dê liberdade e a gente vai ver o que ele vai fazer. Só que a liberdade é uma premissa do Espírito. Por isso, nós precisamos ter liberdade entre nós. Porque aonde há liberdade, aí está o Espírito do Senhor. Vocês não estão lendo a Bíblia, irmãos. Olha aí, então vamos fazer umas pegadinhas. Hein? Aleluia. Deus está dizendo para nós hoje que Ele está nos alertando para que nós não negociemos nada. Sermos homens radicais, builders, construtores de uma nova geração. Homens de governo, homens que governam, homens que são príncipes, que já venceram Peniel, que já saíram do status de Jacó para sermos agora príncipes. Para quê? Para sermos os confrontadores do príncipe deste século. Nós somos o Israel de hoje. Quem está aqui? Deus nos tirou do monturo, do lixo, para quê? Para que sejamos profetas, atalaias. Deus entregou governo nas nossas mãos, nas tuas mãos, para que nós governemos. Nós não éramos nada e Deus nos deu um selo, uma marca, um cajado, um cinto de verdade para nós. Olha o que Ele fez conosco. Olha o que Ele fez conosco. Nós carregamos a verdade. Temos os nossos lombos cingidos com a verdade.
ganhamos uma identidade, somos filhos. Filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Sabe, amados, isso é tão lindo. É tão lindo ver de novo Léo, quantos anos a gente está junto, Léo? 15, 17, 18, sei lá. O Léo só tem 25, tá? Ele chegou aqui da idade do Pedro. É tão lindo a gente ver as pessoas crescendo, avançando. É tão bom isso, é tão lindo isso. Amados, Deus tem para nós hoje a restituição da nossa verdade, da nossa identidade e do nosso governo. Quem está aqui? Você pode ficar de pé?